Fala pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos dar sequência ao nosso curso de Python, hoje trazendo para vocês um pouquinho do o que é a lógica de programação e como nós podemos trabalhá-la, o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer, e alguns exercícios práticos daquilo que nós podemos trabalhar. A lógica de programação é um conjunto de regras e técnicas utilizadas para desenvolver algoritmos e resolver problemas de forma eficiente e organizada. Como assim e o que nós estamos querendo dizer com isso? Quando nós falamos de resolver problemas de forma simples e organizada, nós estamos falando basicamente do quê? Nós estamos falando de seguir uma sequência lógica, seguir uma sequência de passos para que a gente possa fazer o quê? Desenvolver algum sistema, solucionar algum problema ou resolver qualquer situação, como por exemplo um problema matemático. Um problema matemático, nós podemos resolver ele como? Com um algoritmo simples, um cálculo, uma soma para saber se esse número é par, se esse número é ímpar e assim por diante. Então nós podemos solucionar esse problema através do quê? De exercícios de lógica, para que possamos, no nosso dia a dia, conseguir aperfeiçoar cada vez mais. Existem vários exercícios, vários passos a passos que podemos seguir para trabalhar com lógica de programação dentro do Python, que é o nosso foco. Porém, hoje vou trazer para vocês alguns exemplos básicos apenas. Então, vamos lá. Para resolver problemas de forma eficiente e organizada, envolve a capacidade de pensar de maneira estruturada. Como assim de maneira estruturada? Você não vai apenas chegar e fazer um monte de contas aleatórias ou pesquisas aleatórias. Você vai estruturar aquilo que você precisa. Seguir uma sequência lógica, uma sequência de passos de como podemos o quê? Progredir com isso. Uma sequência de passos de como podemos solucionar, uma sequência de passos de como podemos chegar do outro lado, uma sequência de passos de como podemos resolver todos os problemas que possuímos, sejam eles matemáticos, computacionais ou de qualquer outra área que iremos trabalhar. A lógica nem sempre ela é utilizada apenas para programação, ela é utilizada em tudo aquilo que você vai fazer. Como por exemplo, vou fritar um ovo, vou fazer arroz, vou fazer macarrão. Qualquer coisa que você for fazer, você precisa do mínimo, do básico da lógica para poder solucionar e também estruturar tudo aquilo que você vai, o quê? Começar. Então, estruturada, dividindo um problema complexo em partes menores e mais simples. Então, eu trago aqui para a gente um exemplo daquilo que nós podemos fazer. Nesse exemplo aqui, nós temos o quê? A entrada de dados. Solicitar um usuário que insira 3 números, somar os números e dividir o resultado, para que a gente saiba qual é a média do quê? Destes valores. A média, ela é uma lógica, ela vai ter uma entrada de dados, tal como quando você ainda está na escola, você precisa lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. Você vai somar todas as notas, vai dividir e assim você vai saber a sua média de quanto foi para que você fosse aprovado ou não. Em programação, isso não muda, vai ser a mesma coisa. Aqui no caso, nós temos o quê? Queremos saber a média dos números. Então eu tenho a entrada de dados, onde o usuário vai imputar os seus dados utilizando um float, que seria o número decimal, ele pode ter um número quebrado. Input, que é para a gente inserir algo. Digite o primeiro número. O número 2 e o número 3 são os valores que o usuário vai digitar. A soma, nossa variável soma recebe o nosso número 1, o nosso número 2, o nosso número 3, onde todos os valores que iremos trabalhar estão seguindo o quê? Uma sequência lógica. Tanto o input do meu dado, aqui, onde eu vou inserir 3 valores, o processamento da minha informação, onde as minhas variáveis, para quem não recorda, variável serve para armazenar e também receber valores, para que a gente possa fazer uma operação. E a partir daí eu tenho que a saída do meu dado, o meu print, onde o meu usuário vai poder fazer o quê? Qualquer atividade, vai poder ver a resposta daquilo que ele trouxe. Então aqui nós temos o quê? A entrada de dados, solicitar ao usuário, o processamento, que seria o quê? Somar os 3 valores e dividir o resultado para calcular a média, e a saída é exibir este resultado para o usuário. Então, o que nós vamos fazer? Vamos executar este programa da seguinte forma: executei.
Primeiro número, vamos lá, 5. Segundo número, 6. Opa, 6. E o nosso último número, nós vamos digitar o quê? Nós vamos digitar, por exemplo, 10. E ao pressionar, ele vai trazer para mim o quê? A média dos valores que eu estou trabalhando. Ele vai trazer para mim o quê? Os valores ao qual eu estou apresentando. A média é de 7. Então, quando nós estamos falando, ele fez o quê? Ele somou o primeiro, somou o segundo, o terceiro e dividiu por 3. Por que ele dividiu por 3? Porque é a nossa média dos valores que possuímos. Se fossem 4, seria o quê? A divisão por 4. Aí chegaríamos também ao nosso resultado. Temos aqui um outro exercício que seria para quê? Para saber se o nosso valor é par ou se o nosso valor é ímpar. E é o quê? Uma conta fácil também para que a gente possa fazer. Como seria essa conta? Para saber se o número é par ou se o número é ímpar. Se ele for divisível por 2, ele é par. Caso contrário, ele é ímpar. Toda vez que a gente fala que um valor é divisível por 2, ele é par. Caso ele não seja, ele será ímpar. Ah, mas e se eu fatorar o meu número até eu conseguir dividir ele por 2? Então ele deixa de ser o quê? Uma operação simples e você começa a trabalhar ele um pouco mais complexo, vamos dizer assim. Por quê? Você está fatorando, você está quebrando a sua conta em vários pedaços para que você consiga atingir o resultado esperado. Nesse caso, como é um exercício de lógica, uma operação simples, nós vamos trabalhar apenas este exemplo, que seria para saber se o número ele é divisível ou não por 2. Então temos aqui a entrada de dados, nossa variável número recebe um número inteiro, imputando um valor. Depois eu tenho um processo de validação, um if, onde if se o número que foi imputado aqui em cima divisível por 2, ele tem que dar 0. Ele é par. Caso contrário, o número é ímpar. Então ele faz o quê? Ele vai verificar se o número é divisível ou não. Vamos executá-lo. Por exemplo, o número 13. O número é ímpar. Por quê? Ele não é divisível por 2. Eu não consigo dividir ele por 2. Então, continuando, ele faz o quê? Esse processo, 13 é ímpar. E agora, vamos fazer um outro número, 26. O nosso número é par. Então, nós conseguimos verificar e validar este processo. Então, esse é um exercício básico para que a gente consiga aprender e entender o que é a lógica e como ela trabalha e o que ela faz. Existem vários tipos de exercícios de lógica que podemos verificar e podemos fazer. Então, este foi apenas um dos exemplos. Muito obrigado.